Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do nosso Ideia Positiva, nosso podcast de negócios, de empreendedorismo. Aqui a gente bate papo sobre gestão, tanto aqui no podcast como no portal ideiapositivaonline.com.br. Tem as redes sociais também, @ideiapositivaonline. Seja onde for, estamos falando sobre negócios e empreendedorismo, como vamos falar agora, com Terezinha Carvalho e Stanley Moraes. Eles que são da área, né, estão aí representando a Sercom, que está há 30 anos no mercado, e a gente vai falar sobre contabilidade, sobre negócios, sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre sociedade, né, porque eu sei que vocês são sócios, e Stanley, que virou sócio, né, da Sercom, Serviços Contábeis, está há 30 anos a empresa. Quantos anos como 21. sócio? Sócio 3. Sócio 3. E 21 como integrante, né, da família Sercom. Isso. E como é que foi essa história de virar sócio? Ixi, a história é muito antiga, né? 21 anos eu de casa. Comecei como estagiário na Sercom. Olha só. A Terezinha é minha fonte de inspiração na contabilidade. Começou como nós éramos vizinhos. A gente era vizinho, Terezinha era contadora do condomínio, minha mãe era síndica. E aí eu ia para as reuniões de condomínio e ficava muito observando ela. E foi daí que surgiu a vontade, o desejo de fazer contabilidade. E aí eu estagiava, já tinha cursando o curso de contabilidade, estagiava em outro escritório. Fui levar a prestação de contas lá do condomínio para a Terezinha assinar e fazer, na época, o carimbo, né? E aí ela passou no corredor, ela entrou na sala dela, ela fez: Stanley, quando é que você vai começar aqui na Sercom? Eu disse: quando a senhora me chamar. E nisso ela fez: começa segunda. Eu estava trabalhando no outro escritório, saí na mesma hora, não recebia nada, estagiário, muito para o conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito curiosa. E aí, assim, iniciou a trajetória na Sercom. Comecei como estagiário, aí fui para assistente de contabilidade, contador. Quando foi em 2005, a gente fez uma consultoria que revolucionou o nosso escritório, onde a gente dividiu o nosso escritório em áreas de especialidades. E aí eu virei coordenador. Nessa consultoria eu também fui muito bem avaliado. Fui o melhor avaliado de todos os profissionais. E aí eles já deram um toque a Terezinha, né? Terezinha, esse menino vai longe. Menino, né? Segura esse menino. E aí veio esse processo quando 3 anos atrás, Terezinha me chama na sala, muito de surpresa, e me convida para ser sócio. Não sabe você que ela já vinha matutando isso, ó. Com certeza. Com certeza. Mas vamos abrir aqui o livro para a gente dinamizar esse papo, que já está dinâmico. É o livro das ideias e o livro da vida. Esse livro que a gente abre e tem temas aí para a gente conversar. Essa luz aí iluminando essas ideias. Pois vamos iluminar esse papo? Puxa aí um tema, Terezinha, depois Stanley puxa um. Puxo? Por qualquer lugar. Aqui? Pode puxar. Aqui. Vamos falar sobre apoio financeiro. Terezinha, você acabou de falar que no início, né, as coisas eram diferentes, como é que é hoje, e aí eu puxei, né, e falei, as pessoas só pensam em dinheiro, claro que dinheiro é importante, investimento é importante, mas também se tiver dinheiro, não tiver planejamento, orientação, não vai dar em nada. É verdade. Apoio financeiro diante disso tudo, como é que você diz? Na Sercom, a gente viveu alguns momentos como eu acho que o negócio vive mesmo, né? Inicialmente, meu apoio financeiro foi uma irmã. Ela veio de fora para cá, para João Pessoa, e ela vinha com um certo recurso financeiro e ela me emprestou para a gente iniciar, né? Então, é uma pessoa que eu sou muito grata, até hoje está com a gente, né? Ela já se aposentou, mas ainda tem vínculo com a empresa. Eu sou sócia dela em outro projeto. E ela ficou nesse momento. Depois, eu sempre fui muito avessa a financiamento. Muito. Eu sempre acho ainda hoje que os financiamentos eles precisam serem muito estudados, sabe, Richelle? Mas isso não é só para mim como empresária contábil, é também para o meu cliente. Eu digo ao meu cliente que ele mensure, ele estude o que é que aquilo ali vai trazer, né? Então, eu vou hoje precisar comprar um computador ou uma máquina, né? Quando é que eu vou ter esse retorno? Será que esse empréstimo vai compensar? Então, o apoio financeiro eu precisei em alguns momentos, precisei muito no Covid. Eu acho que recentemente foi um momento, né, Stanley, que a gente mais precisou. Foi quando
gente viu as lojas de shopping fechando, né? Então, nós temos grandes grupos que a gente trabalha, né? Nós trabalhamos para algumas empresas a respeito da Ótica Diniz, que é a empresa predominantemente de shopping, e a gente trabalha também para algumas outras franquias, como me ajuda aí nas franquias, a Belle Bijou, né? E algumas empresas de perfume, né? E a gente ficou muito apreensivo. Então, nesse momento, aquele apoio financeiro foi muito importante, né? Porque a taxa de juros também não era muito alta e a gente precisava manter a equipe. Então, eu acho que o apoio financeiro ele é muito importante, mas a gente deve pensar bem onde é que ele vai ser. Muitas vezes a gente tem uma aplicação financeira, eu já estava até discutindo isso com o cliente, e será que vale a pena a gente baixar essa aplicação ou pedir um empréstimo, né? Então, eu sempre digo que a empresa, quando ela está nesse momento, ela deve procurar a ajuda do contador. Porque a gente vai colocar isso numa planilha, a gente vai estudar, a gente vai ver as taxas, né? Quanto é que está rendendo esse dinheiro na aplicação, se vale a pena ou se não vale. Então, eu acho que o apoio financeiro ele é muito importante, Shelley, mas ele deve ser estudado. Deve ser estudado se é o momento. Olha aí, orientação de contadora, viu? Olha só, Stanley, puxe aí mais um tema para a gente conversar agora. Qual vai ser o tema de Stanley? Vamos ver. Não pode filar, não, viu? Não pode tentar olhar qual é o tema antes. Eu gostei muito desse negócio. Parabenizar você por essa ideia. Uma ideia realmente uma ideia criativa. É uma ideia positiva, né? É positiva. Se quiser, pode levar, viu? Depois aí. Stanley, vamos falar de redes sociais? Eita, a pessoa certa. Redes sociais. Como é que você encara isso? Como é que a Sercom lida com as redes sociais? Como é que você vê essa comunicação? Você que é atuante ou não nas redes sociais? Não sou muito, mas devo. E aí a gente está nesse processo, né, lá na Sercom, de ter essa atuação mais forte nas redes sociais. A gente fez pesquisas internas, Shelley, que a nossa indicação de clientes, 95% é de indicação. Não vem muito por redes sociais. Vem muito pouco, mas a gente tem que se posicionar. E aí a gente está nesse processo com agência de publicidade, com agência de comunicação, tratando isso. Eu ainda sou um pouco tímido de redes sociais, mas sinto a necessidade que a gente tem que estar presente. É interessante você falar isso, porque alguns negócios, realmente, eles sentem que aquele retorno ou demora, né, o retorno mesmo, né, ali de investimento na rede social, ou demora, ou ele não sente tanto, ele não vê. E o que eu digo às vezes também, porque eu sou da área da comunicação, rede social tem a ver, né, é que essa semente que você vai plantando na rede social, muitas vezes ela não se transforma em fruto de imediato, mas quando lá na frente, daqui a 2 meses, a pessoa que lhe contata viu alguma coisa na rede social e você nem sabe, foi aquela semente plantada. Então, autoridade, é algo ao longo, né? Se você não faz nada, né? A rede social hoje é cartão de visita. Então, imagine o cara que está querendo fechar, né? Mudar de escritório, de contador e tal. A primeira coisa que ele vai fazer é olhar a rede social. Se estiver parada. Qual a impressão que ele vai ter? Richelle, eu queria dar uma contribuição sobre isso, que eu acho que é muito importante a gente falar um pouco da nossa própria vivência, né? Eu sempre, como eu tenho 30 anos, né, de empresa, eu era muito resistente a isso, né? Eu achava que era caro. Nunca vi como investimento, realmente. E aí, com a vinda de Stanley e de mais um outro rapaz que trabalhava com a gente na legalização, mas tem essa coisa de comunicação, ele começou a nos aconselhar mais sobre isso, a gente começou a visualizar. Então, a gente contratou inicialmente uma pessoa que preparava os banners, né, da Stanley, e a gente fazia a publicação e tudo mais. Tentamos com uma empresa, antes dessa atual, a gente tentou com a empresa e foi muito frustrante, não foi aquilo que a gente esperava. E aí, indicação, em conversa com outras pessoas, a gente abriu uma carta convite para ver preço e tal, né? E quando eu conversei com o atual gestor nosso lá da área de comunicação, o que a gente sentiu assim é a importância de fazer certo. Né? Porque eu acho que a gente fazer dancinha no escritório de contabilidade, no meu nível, no que eu trabalho, né? A gente pegar depoimento de funcionário que não tem muito a ver, que não é aquilo, que não está preparado, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, porque eu acho que o que eu represento é um trabalho de muita seriedade, de muito compromisso e de muita responsabilidade e de muito conhecimento. Planejamento, né? Fazer a coisa correta. Isso. Então, se eu vou na rede social de forma improvisada,
improvisada, eu vou trazer muito prejuízo, né? Então, hoje a gente tem uma empresa de comunicação que nos ajuda muito, validando, né, os materiais, a gente se prepara. Nessa semana, o Xande estava dizendo, a gente está com muita, como foi que você disse? Muito vídeo, mas pouco conteúdo. Pouco conteúdo contábil. Então, essa preocupação, eu acho que ela é muito válida. E, como o Xande falou, eu acho que a gente hoje é muito importante se manter nas redes, né? É muito importante que a gente tenha autoridade no falar, mas é uma dificuldade. Eu percebo muito assim que conteúdo é difícil, traz aquele medo, né, de você falar. Ansiedade, né? E para ser autoridade em contabilidade, hoje, a contabilidade, ela hoje está muito próximo da medicina com relação a você ser especialista, né? Então, hoje a minha empresa é uma empresa especialista. Quando nós começamos, nós éramos muito generalista, atendia todo tipo de negócio. E 30 anos de negócio, hoje a gente é uma empresa estruturada, né, com 55 colaboradores, com mais de 400 empresas, mas é muito focada em determinados negócios. Então, a gente não pega todo tipo de negócio. Ô, Terezinha, puxando ainda pela questão da história, né? Os 30 anos de empresa, 30 anos de experiência, 30 anos de Sercom. O que é que você deixa, o que é que vem à cabeça, né, para deixar de mensagem para quem está lhe assistindo, tanto cliente, como experiências que vocês já passaram, alguns aprendizados, o que fazer, o que não fazer? Que mensagem você deixaria, que ensinamento você deixaria de 30 anos? Nossa, eita perguntinha. Eu acho que a principal coisa que você pode pensar em conselho para um empresário é você fazer aquilo que você acredita. Eu não posso começar a vender cigarro se eu nunca fumei e se eu acho que isso não vai servir para nada, né? Eu não posso começar com um negócio com um sócio no qual eu não acredito e no qual ele não tem a mesma ideia que eu tenho. Eu digo sempre na minha equipe, quando o funcionário entra, que eu digo a ele, você é o final da fonte, né? Você que recebe a informação, você que processa, então você é a pessoa que vai gerar tudo lá. Observa se aquilo que o cliente está propondo é certo. Porque eu não comungo com nada errado. Se eu não comungo com nada errado, a minha equipe tem que me representar nesse mesmo sentido. Então, eu acho que o que eu posso dizer que há 30 anos de negócio, o que eu aprendi é que a gente tem que ser muito respeitoso com aquilo que a gente resolveu fazer. Se eu vendo banana na feira, eu tenho que vender a melhor banana, da melhor forma, com maior respeito, usando, como meu pai dizia, aciado, né? Limpo, trazendo ali responsabilidade naquilo, né? Porque eu acho que quando você tem respeito pelo que você faz, você só tende a crescer e seu negócio passa a ser respeitado por isso. Então, acho que o conselho é você se identifica com aquilo que você faz, que você sempre vai fazer bem feito. Muito bom. Puxe mais um tema, Stanley, e vamos falando sobre gestão, sobre... Aqui olha só, eu já vi. Olha isso aqui. E aí ele pode falar das duas. Eita, ele já sabe o que é. Família. Eita. Porque eu encaro o seguinte, né? Hoje em dia a gente passa mais tempo, né? Algumas pessoas passam mais tempo com os colegas de trabalho, que viram família. Verdade. E também tem a sua família. Quando eu coloco família, o que é que vem à sua cabeça? A família, para mim, é tudo. Eu até chego a ficar um pouco emocionado, né? Porque falar da família, a minha família, Sercom é uma família, estou lá há 21 anos. Lá tive 2 filhos, me casei e tenho um amor pela casa fora do comum. E aí a Sercom, para mim, é minha segunda família, e aqui é minha segunda mãe. Eu digo sempre muito isso a ela, é minha segunda mãe. Minha família é minha esposa, a Heloísa, e eu tenho 2 filhos, Cauã e o Gustavo. E a minha mãe, que eu cuido dela. Minha mãe foi diagnosticada com Parkinson, e aí eu tenho essa grande missão de cuidar dela. Filho único, sempre eu e ela. E aí, assim, família é base de tudo. E assim... como eu sempre digo a Terezinha, né? Quando que vai demorar muito ela se afastar, ela é minha segunda mãe, ela pode contar comigo para cuidar dela
pro resto da vida. Porque Que declaração. gratidão. Ele se emocionou, mas eu também, né? Quando a gente colocou lá na mesa quem seria um sócio para me substituir, a primeira pessoa que eu conversei sobre isso foi minha filha, né? Minha filha é médica, é uma pessoa muito próxima da Sercom também, já teve tempo muito envolvida, né? E eu pedi um conselho a ela, né? Eu disse, Amanda, eu estou pensando em contratar a Stanley e convidar a Stanley para ser meu sócio. Ela falou, mãe, a senhora está escolhendo a melhor pessoa. Primeiro, pelo histórico, né? Stanley, é muito difícil ter uma possibilidade de Stanley trair o que a senhora acredita. Primeiro, porque ele está dentro da empresa. Segundo, porque um bom filho geralmente é um bom marido, é um bom companheiro. E Stanley é esse exemplo que ele falou, né? Uma pessoa que renuncia muito à sua própria vida pela sua mãe, né? Às vezes eu até me aborreço que ele diz minha mãe em primeiro lugar. Eu digo, peraí, né? nem sempre, né? Mas é isso. Eu me orgulho muito dessa escolha, sabe, Richelle? Eu tenho muita certeza que nós estamos no caminho certo e que a Sercom vai continuar muito tempo ainda com esse grande figura aí que eu escolhi. Muito bom. Assim, um fato que me orgulha muito de Terezinha foi essa preocupação dela com os clientes. Porque ela fala muito isso. Se amanhã, hoje eu estou bem de saúde, mas amanhã acontece alguma coisa, como vai ficar meus clientes? E aí essa preocupação que ela teve com todos os clientes de me convidar, de ter uma aceitação que foi unânime no escritório, graças a Deus. Fiquei muito feliz com isso. Quando ela falou, ela chamou todos os coordenadores, chamou os filhos, e aí foi unânime a aceitação do meu nome. E assim, e aí a gente vai para os clientes, estamos nesse processo aí de visitar todos os clientes. Apresentando. E aí ela até disse, Estela, eu estou achando estranho, todo mundo lhe elogiando. A unanimidade é burra, né, não, Michele? A unanimidade é burra. Alguém tem que discordar, né? Aí eu disse, essa dívida achar era bom. Mas, ô Stanley, e falando sobre histórico, né, esse momento todo de emoção aí de vocês, falando de 21 anos, a Sercom tem 30, né? Vocês estão aí nessa convivência de trabalho há 21 anos, né? Stanley está lá na empresa. Fala um pouquinho do início lá, o que é que você lembra da Sercom de 21 anos atrás e hoje? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa, como a Terezinha falou, processos. Quando a gente entrou para a Bracinova, eu acho que foi o boom da Sercom. Hoje a Sercom, ano passado, cresceu mais de 18%. E a gente vem numa crescente muito grande. Então, assim, foi quando a gente decidiu que a empresa teria que ter gestão. A gente entrou na Abraço 9. Antigo PPQ, né? Antigo PPQ, era PPQ, virou Abraço 9. E aí a gente começou a ser premiado pelos nossos processos internos. E aí eu acredito que foi a grande mudança. Lá, a gente era um escritório de contabilidade pequeno. Eu acompanhei a evolução toda da Sercom, o tamanho que ela é hoje para o que ela era há 21 anos atrás. É uma multinacional hoje. E aí eu vejo que foi a dedicação e o investimento em gestão. Então, hoje, todo o processo de entrada do cliente à saída, a gente tem um processo bem definido e bem alocado isso. E ele também é tecnológico, viu? Toda essa parte de tecnologia nesses 21 anos Sempre gostei. Terezinha fica muito... eu gosto também, é dos meus aí. Então, tudo que é novidade, tudo que é tecnológico. Puxe mais um tema aí. Agora, Terezinha, né? Vamos puxar. Eita, vamos ver aqui. Puxar mais um tema. Eu tava doido pra ver, pensei que era eu que vi. Terezinha, já pensou em desistir, Eita, Terezinha? Danada. Já pensou em desistir? Eu tive 2 momentos na minha vida que realmente eu pensei em desistir. Um foi quando eu fui escolhida aqui na Paraíba para trabalhar numa multinacional, que ela é holandesa, né, uma empresa de leite. E ela saiu aí em todos os jornais que ela estava sendo ameaçada era suspeita de ter adicionado soda cáustica, né? Isso foi um escândalo muito grande. Para os mais novos, tem que pesquisar aí, né? Que era a Parmalat. Eu era contadora da Parmalat aqui no estado da Paraíba. Foi muito difícil, porque foi a primeira vez que eu, acreditando numa empresa grande, né, se envolver numa situação difícil. Para a gente não deu nada, porque não tinha nada a ver na parte contábil, né? Era mais na parte de produção, na parte de industrialização. Mas é muito difícil, muito doloroso você ver uma empresa nesse modelo, uma empresa europeia que vem para cá, né? Então, foi bem, bem triste para mim eu pensei muito na continuidade do negócio, né? Nesse momento, eu decido abrir uma franquia. E aí, eu passo a ser dona
de uma franquia da Cacau Show, chegando a ter 4 unidades, né, aqui no Nordeste. Hoje não tenho mais, eu vendi depois de um tempo. Não é minha área muito, não. E outro momento foi quando houve uma revolução muito grande na Receita Federal, né? Nós vimos naquele processo de mudança, mas não era tão grande. Aí o governo nos chama lá no hotel, as maiores empresas de contabilidade, diz, olha, a partir de agora, nada que você sabia vai continuar, e agora vai ser tudo aqui nesse projeto SPED, vai ser nota fiscal eletrônica, era tanto braço, era um povo, né? E eu olhei para um grande amigo meu, que é Roberto Cavalcante, e eu disse, Roberto, o que é que a gente vai fazer? Ele disse, eu acho que eu vou sair do ramo. Aí eu falei, bom, eu cheguei no escritório, falei para a Estande e para outro colega, eu falei, olha, se Roberto, que para mim é o meu maior exemplo de contador aqui no estado da Paraíba, está pensando em sair do ramo, eu vou vender banana, porque eu sou muito boa de gritar, então lá no mercado eu acho que eu vou dar certo. Então eu só tive esses 2 momentos em que eu pensei seriamente, não foi algo que eu, assim, dei seguimento, né? Mas passou pela cabeça. Mas sim, eu tive 2 momentos nesses 30 anos, sim, mas eu digo a você que eu não consigo viver hoje sem o meu negócio. Ainda bem que não desistiu, né? É verdade. Agora, eu queria que cada um, né, deixasse uma mensagem agora olhando para a câmera, né, olhando para quem está assistindo e acompanhando, ouvindo. Imagine que é o seu cliente, o que dizer desses 30 anos de Sercom? Nossa, sou eu? Bom, para o meu cliente é gratidão, né? Gratidão por acreditar numa empresa, para o empresariado, para aquelas pessoas que estão com alguma dificuldade, precisando procurar um profissional de contabilidade, o que eu posso dizer que em 30 anos o que eu adquiri de conhecimento e de experiência é que você tem que andar próximo do seu contador. Então, você não pode simplesmente contratar uma contabilidade e achar que ela é responsável por tudo. Não. Você precisa estar próximo. Então, senta com o seu contador para tomar um café, né, para conversar, para entender como funciona a contabilidade, que eu acho que isso é o mais importante. Então, o que eu deixo nesses 30 anos é gratidão, muita gratidão a Deus, aos meus clientes, à minha equipe maravilhosa, né, aos fornecedores, aquelas pessoas que diretamente estiveram comigo e a minha família, né? Eu sou mãe solo de 2 filhos incríveis que me apoiaram muito mesmo, né? Então, o que eu posso dizer, fechando os 30 anos de uma empresa e começando os novos 30, né? Junto com esse rapaz, é que as pessoas saibam da necessidade da contabilidade, mas que estejam próximas. Muito bom. Stanley, sua mensagem, olhando para a câmera. Minha mensagem para os nossos clientes nesses 30 anos é dizer que por mais 30 anos ou mais 50 anos, a Sercom vai continuar o legado que sempre teve, o legado que sempre Terezinha bate lá o martelo com a gente. É o cliente sempre em primeiro lugar. É tratar o cliente com prioridade. Sempre foi isso e sempre será assim. E eu espero e vou manter isso, que o cliente, a Sercom sempre voltada para o cliente, nossos processos, nosso dia a dia. Eu sou uma pessoa muito resolutiva, Richelle. Então, assim, eu sou muito próximo aos clientes. Então, assim, podem ter a certeza que o futuro da Sercom será mais próspero do que os 30, se Deus quiser. Muito bom, muito obrigado pela entrevista. A Sercom é ideia positiva, né? E vocês também são case de sucesso, são ideias positivas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Richelle. E a você que acompanhou esse bate-papo, obrigado também, né? Acompanhe tem outros episódios aqui do Ideia Positiva. Acesse o nosso site, ideiapositivaonline.com.br, as redes sociais também. E até o próximo episódio do Ideia Positiva.